No palco do automobilismo americano, poucas histórias são tão dramáticas e inspiradoras quanto a da Chrysler Corporation. Fundada em 1925 por Walter P. Chrysler, a empresa rapidamente se estabeleceu como a terceira força, ao lado de gigantes como Ford e General Motors. Por décadas, a Chrysler prosperou, conhecida por sua engenharia inovadora e design arrojado, entregando carros que conquistaram o coração da América e de parte do mundo. No entanto, como um carro que perde o controle em uma curva perigosa, a Chrysler começou a derrapar. As crises do petróleo dos anos 70, a crescente e feroz concorrência estrangeira, problemas de gestão interna e decisões de produto equivocadas levaram a empresa a uma espiral descendente. O que antes era uma potência industrial transformou-se em um paciente terminal, à beira da falência. Foi nesse cenário de desespero que um homem, um ícone já lendário da indústria automotiva, teve que lidar com o maior desafio de sua vida. Ele havia sido demitido de forma humilhante da Ford e agora assumia o volante de uma empresa condenada, com o peso de dezenas de milhares de empregos e o orgulho americano em seus ombros. Nesta jornada pelo legado automotivo, vamos mergulhar na história da Chrysler até o seu ponto mais crítico e descobrir como Lee Iacocca, com sua liderança carismática e determinação férrea, tentou a manobra mais arriscada de todas: salvar a Chrysler da beira do abismo. Uma história de coragem, sacrifício e o resgate de um ícone da indústria. Por trás da imagem de salvador da Chrysler, e antes de se tornar uma lenda da indústria, havia um homem com uma trajetória forjada por resiliência e uma visão incansável. Quem foi Lee Iacocca? Lido Anthony Iacocca, nascido em 15 de outubro de 1924, em Allentown, Pensilvânia, era filho de imigrantes italianos, Nicola e Antonietta Perrotta Iacocca. Sua infância foi marcada pela experiência da Grande Depressão, um período de dificuldades econômicas severas, que ele próprio mencionou como indelével, moldando sua percepção sobre a fragilidade da prosperidade e a importância da resiliência. Desde cedo, Iacocca foi influenciado por seu pai, um homem inquieto e criativo, com um grande interesse em automóveis, tendo sido um dos primeiros na vizinhança a possuir um modelo T Ford. Essa paixão pelos carros e o espírito empreendedor do pai, que sempre experimentava novidades e valorizava o trabalho duro, foram lições cruciais para o jovem Lee. Sua juventude, no entanto, também teve desafios. Aos 15 anos, contraiu febre reumática, uma doença que o afetou significativamente e, posteriormente, o tornaria inapto para o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial, em um período onde a participação era quase universal para os jovens americanos. Apesar das dores e do tratamento demorado, Iacocca não se deixou abater. Ele se formou com honras na William Allen High School em 1942. Sua paixão por engenharia o levou à Lehigh University, onde concluiu seu bacharelado em engenharia industrial em apenas 3 anos. Ano era 1945. Em seguida, conquistou uma bolsa de estudos para a prestigiosa Princeton University, onde obteve seu mestrado em engenharia mecânica em 1946. Com uma formação acadêmica sólida e a influência de uma infância que o ensinou sobre o valor do esforço e a dureza da vida, Lee Iacocca estava pronto para o mercado de trabalho. Ele iniciou sua carreira na Ford Motor Company em 1946 como estagiário de engenharia. Contudo, rapidamente percebeu que seu verdadeiro talento não estava na sala de projetos, mas no contato com as pessoas e na arte de vender. Essa guinada para o marketing e vendas seria a chave para sua meteórica ascensão na Ford, pavimentando o caminho para se tornar um dos executivos mais reconhecidos da história automotiva. Sua jornada no mercado automotivo, antes de chegar à Chrysler, foi uma ascensão meteórica na Ford Motor Company, onde ele se tornou uma figura lendária, conhecida por sua visão de produto,
seu marketing agressivo e seu inegável carisma. Iacocca começou na Ford em 1946 como estagiário de engenharia, mas logo fez a transição para o departamento de vendas e marketing na Filadélfia. Foi ali que ele teve seu primeiro grande sucesso nacional com a campanha 56 for 56. A ideia era simples, mas brilhante. Oferecer aos compradores um financiamento para o Ford 1956 com 20% de entrada e pagamentos mensais de apenas $56 por 3 anos. Essa campanha, que tirou a região da Filadélfia do último para o primeiro lugar em vendas no país, chamou a atenção dos executivos de Dearborn. Sua ascensão dentro da Ford foi fulminante. Em 1960, aos 36 anos, ele já era vice-presidente e gerente-geral da divisão Ford, a unidade mais importante da empresa. Mas o grande feito que o eternizou na história automotiva e lhe rendeu o apelido de pai foi o desenvolvimento e lançamento do Ford Mustang. O projeto Mustang. Iacocca percebeu que a geração do pós-guerra, os Baby Boomers, estava crescendo e buscava algo novo. Um carro esportivo, estiloso, mas ainda acessível. Ele reuniu uma equipe jovem e inovadora, a chamada Fairlane Committee, para criar um veículo que atendesse a esse novo mercado. O Mustang, lançado em 1964, foi um sucesso estrondoso, quebrando recordes de vendas no primeiro ano e solidificando a reputação de Iacocca como um gênio de produto e marketing. Ele não apenas concebeu o carro, mas também orquestrou uma campanha de marketing sem precedentes, lançando o Mustang com grande alarde na Feira Mundial de Nova York de 1964. A influência de Iacocca continuou a crescer. Ele supervisionou o desenvolvimento de outros veículos importantes, como o Continental Mark III, que revitalizou a linha de luxo da Lincoln, e a recuperação da marca Mercury. Sua capacidade de antecipar tendências e de conectar-se com o público consumidor era incomparável. Em 1970, o ápice. Lee Iacocca foi nomeado presidente da Ford Motor Company, o segundo homem mais poderoso da empresa, diretamente abaixo de Henry Ford II. Ele liderava uma força de trabalho de centenas de milhares de funcionários e era visto como o provável sucessor de Henry Ford II no comando total da empresa. No entanto, por trás dos sucessos e da ascensão vertiginosa, havia uma crescente tensão. A personalidade forte de Iacocca, seu estilo direto e sua ambição colidiram com o temperamento autocrático de Henry Ford II, o neto do fundador. Apesar de Iacocca ter liderado a Ford a lucros recordes, a relação entre os dois homens se deteriorou. Henry Ford, preocupado com o crescente poder e a popularidade de Iacocca e desejando um dia passar o controle da empresa para seu próprio filho, tomou uma decisão drástica. Em 13 de julho de 1978, em um dos atos mais chocantes da história corporativa americana, Lee Iacocca foi demitido da Ford Motor Company. A justificativa, segundo o próprio Henry Ford II, foi simplesmente: às vezes você simplesmente não gosta de alguém. Essa demissão brutal, apesar do sucesso de Iacocca, o libertou para o seu próximo grande desafio, a quase falida Chrysler. A demissão de Lee Iacocca da Ford Motor Company em julho de 1978 foi um terremoto na indústria automotiva. Naquele momento, a empresa enfrentava os efeitos da crise do petróleo, o que gerava intensas discussões entre os executivos sobre os rumos estratégicos necessários para manter a competitividade da Ford no novo cenário global. Em novembro de 1978, Iacocca foi convidado a assumir a presidência da Chrysler Corporation. O convite veio do então CEO da Chrysler, John Ricardo. Ricardo, um executivo perspicaz, reconheceu a profunda crise em que a Chrysler se encontrava e, em um ato de grande visão e humildade, percebeu que precisava de um líder com a experiência e o carisma de Iacocca
para ter qualquer chance de salvar a empresa. A Chrysler, àquela altura, estava à beira do abismo. Acumulava enormes perdas, sofria com a impopularidade de seus modelos grandes e gastadores, especialmente após as crises do petróleo. A empresa já havia vendido sua divisão europeia para a Peugeot na tentativa desesperada de levantar dinheiro e estava perdendo milhões na América do Norte. Era, sem dúvida, o pior momento para assumir o comando de uma montadora. Iacocca aceitou o cargo com a condição de que, em breve, ele também assumiria as posições de chairman e CEO, o que de fato aconteceu em 1979 com a aposentadoria de Ricardo. Ele sabia o tamanho do desafio que estava aceitando. A decisão de Iacocca de se juntar a uma empresa à beira da falência, após ser demitido de forma tão abrupta de uma empresa onde alcançou o auge, pode parecer contra-intuitiva para muitos. No entanto, havia várias motivações cruciais. Sede de revanche. A humilhante demissão da Ford certamente deixou uma marca profunda. Assumir o comando da Chrysler e salvá-la seria a maior prova de sua capacidade de liderança e uma forma de silenciar seus críticos, especialmente para o neto do Henry Ford. O desafio e o legado. Lee Iacocca era, acima de tudo, um homem de desafios. A oportunidade de resgatar uma das Big Three de Detroit do colapso total era um feito monumental, uma chance de construir um legado que superaria até mesmo o do Mustang. Ele era movido pela convicção de que podia fazer a diferença. Paixão pela indústria automotiva. Apesar das adversidades, Iacocca amava a indústria automotiva. Ele acreditava no potencial do setor e na capacidade dos carros de moldar a sociedade. A Chrysler oferecia uma tela em branco para aplicar toda a sua experiência em produto, marketing e gestão. Visão de produto, minivan. Iacocca trazia consigo da Ford uma visão clara para um novo tipo de veículo familiar, o Mini-Max, que se tornaria a minivan. Ele sabia que a Chrysler, com seus problemas e sua necessidade de inovação radical, poderia ser o lugar perfeito para dar vida a essa ideia. Apoio interno e liberdade. Apesar da crise, a diretoria da Chrysler, desesperada por uma solução, estava mais aberta e receptiva às suas ideias, o que lhe daria a liberdade para implementar as mudanças drásticas que ele sabia serem necessárias. Lee Iacocca chegou à Chrysler não como um engenheiro ou um vendedor, mas como um líder nato, com uma reputação manchada, mas uma vontade inabalável. Ele estava pronto para a batalha mais importante de sua carreira, e o destino da Chrysler e de dezenas de milhares de famílias americanas estava em suas mãos. Quando Lee Iacocca assumiu a Chrysler em 1978, ele herdou uma empresa à beira do colapso. Mas o que levou a outrora inovadora terceira força de Detroit a essa situação desesperadora? Os bastidores da crise da Chrysler revelam uma teia complexa de fatores macroeconômicos e, crucialmente, problemas internos, que a tornaram vulnerável às mudanças do mercado. 1. Produto inadequado para os novos tempos. A empresa estava excessivamente dependente de carros grandes, pesados e altamente ineficientes em termos de consumo de combustível, os chamados gas guzzlers. Os veículos da Chrysler daquela época frequentemente sofriam de problemas de qualidade, design datado e uma percepção geral de inferioridade em comparação com a crescente concorrência estrangeira. Onde a Ford e a GM estavam investindo em downsizing, redução de tamanho de carros, a Chrysler, com menos capital, demorou a se adaptar e lançou alguns modelos novos, que eram, na verdade, carros antigos levemente reformulados. 2. Gestão interna desarticulada e falta de visão estratégica. Apesar de ter um histórico de engenharia brilhante, a gestão da Chrysler, nos anos 70, era frequentemente descrita como burocrática, fragmentada e sem uma visão estratégica clara. A empresa era lenta para reagir às mudanças do mercado.
Decisões importantes sobre novos produtos e direções estratégicas eram adiadas ou mal executadas. Havia rivalidades e pouca colaboração entre os diferentes departamentos, dificultando a coesão e a eficiência. 3. Rigidez e custos de mão de obra. As relações com a União Sindical, embora importantes para os direitos dos trabalhadores, também contribuíam para a inflexibilidade da empresa em um período de crise. Os contratos trabalhistas, com salários e benefícios robustos para os membros do sindicato United Auto Workers, UAW, significavam custos de produção significativamente mais altos para a Chrysler em comparação com as montadoras estrangeiras, que muitas vezes operavam fábricas com custos de mão de obra mais baixos nos Estados Unidos ou em outros países. A estrutura rígida desses acordos dificultava a Chrysler de cortar custos rapidamente através de demissões ou alterações nas linhas de produção, mesmo quando a situação exigia medidas drásticas. 4. Endividamento excessivo e falta de capital. A Chrysler já vinha perdendo participação de mercado e rentabilidade desde o final dos anos 60. Para cobrir suas perdas e investir em novos projetos, muitos dos quais não se concretizaram, a empresa acumulou uma dívida colossal. A falta de capital impedia a Chrysler de fazer os investimentos necessários em pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias, como motores mais eficientes, e modernização de suas fábricas, colocando-a em desvantagem competitiva. Na tentativa desesperada de levantar fundos, a Chrysler vendeu sua divisão europeia para a Peugeot em 1968, uma medida que aliviou a pressão financeira por um breve período, mas que também reduziu sua presença global e a capacidade de competir em mercados internacionais. Esses bastidores e cenários se entrelaçaram, criando um ciclo vicioso de perdas, falta de competitividade e endividamento. Quando Lee Iacocca chegou à Chrysler, a empresa não estava apenas em dificuldades. Estava em uma espiral da morte, com um caixa que se esvaía a cada dia. O que ele enfrentaria seria uma luta contra o relógio e contra todas as probabilidades. Ao assumir a Chrysler em 1978, Lee Iacocca não encontrou apenas uma empresa em dificuldades. Ele encontrou um paciente em estado terminal, com dias contados. O desafio era monumental, mas Iacocca, com sua lendária perspicácia e implacável determinação, orquestrou uma série de movimentos ousados para resgatar a Chrysler do abismo da falência. 1. O apelo ao governo. A batalha por um empréstimo federal. A primeira e mais urgente tarefa de Iacocca foi garantir a liquidez da empresa. Sem dinheiro para pagar fornecedores e funcionários, a Chrysler colapsaria em semanas. Iacocca tomou uma decisão sem precedentes para uma empresa privada americana: pedir um empréstimo garantido pelo governo federal. Lobby persuasivo. Iacocca se tornou o rosto da crise da Chrysler, viajando para Washington, D.C., testemunhando no Congresso e utilizando sua retórica carismática para argumentar que a falência da Chrysler teria um impacto catastrófico na economia americana, resultando na perda de centenas de milhares de empregos, diretos e indiretos, e abalando a confiança na indústria. Ele não pedia um resgate, mas uma garantia de empréstimo para que a empresa pudesse se reestruturar. O ato de garantia de empréstimo. Após meses de debates acalorados, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Chrysler Corporation Loan Guarantee Act de 1979, autorizando até o 1,5 bilhão em garantias de empréstimo. Foi o maior pacote de resgate governamental a uma corporação privada na história dos Estados Unidos até então. Contudo, essa garantia veio com termos rígidos. A Chrysler precisaria levantar mais 2 bilhões de dólares por conta própria através de concessões e vendas de ativos. 2. A revolução do produto, K-Car e minivan. Mesmo com o fôlego financeiro, a Chrysler precisava de carros que os americanos quisessem comprar. Iacocca sabia que o futuro estava nos veículos eficientes e versáteis. O K-Car. A Chrysler já tinha um projeto em andamento,
o K-Car, uma plataforma de tração dianteira. Iacocca o acelerou, transformando-o na peça central da recuperação. Os modelos Dodge Aries e Plymouth Reliant, lançados em 1981, eram econômicos, compactos, confiáveis e, cruciale, acessíveis. Eles não eram glamurosos, mas eram exatamente o que a América, em meio à crise do petróleo, precisava. O K-Car se tornou um sucesso de vendas, representando metade das vendas da Chrysler em pouco tempo. A invenção da minivan. A visão mais brilhante de Iacocca foi a minivan. Ele e Hal Sperlich, outro executivo que Iacocca trouxe da Ford, haviam defendido essa ideia na Ford, mas foram rejeitados. Na Chrysler, Iacocca deu luz verde ao projeto T-115, a minivan. Lançada em 1984 como Dodge Caravan e Plymouth Voyager, ela criou um segmento de mercado totalmente novo, com sua versatilidade para famílias e facilidade de dirigir, como um carro, mas com o espaço de uma van. A minivan se tornou um fenômeno de vendas e o grande salvador da Chrysler a longo prazo. 3. Corte de custos, implacável e reestruturação gerencial. Iacocca não poupou esforços para cortar gordura na empresa. Redução de pessoal e salários. Ele demitiu dezenas de milhares de funcionários, cerca de 60 mil. Fechou fábricas ineficientes e implementou cortes salariais em todos os níveis, incluindo o seu próprio salário, que ele reduziu para $1 por ano simbolicamente, com bônus de ações atrelados ao sucesso futuro da empresa. 4. Gestão de estoque. Iacocca reorganizou a comunicação entre vendas e manufatura, eliminando a prática de construir carros sem pedidos firmes, o que antes levava a enormes e caros estoques de veículos não vendidos. Foco e eficiência. Ele exigiu que a Chrysler se concentrasse no que fazia melhor e eliminasse a burocracia, criando uma cultura de responsabilidade e urgência. Ele trouxe dezenas de executivos de sua confiança da Ford para a Chrysler, criando um time alinhado com sua visão. 5. Negociações duras com o sindicato. Apoio dos trabalhadores era essencial. Iacocca enfrentou o poderoso sindicato United Auto Workers e seu presidente, Doug Fraser. Concessões dolorosas. Iacocca argumentou que, sem concessões salariais e de benefícios, a empresa morreria, e com ela, os empregos de todos. Foi uma negociação tensa, mas a UAW concordou com bilhões em concessões, aceitando cortes salariais e benefícios em troca da sobrevivência da empresa e até mesmo um assento no conselho de administração da Chrysler para Fraser. 6. O vendedor definitivo. Marketing e imagem pública. Iacocca se tornou o rosto da Chrysler, usando sua fama e carisma para reconstruir a confiança do público. Comerciais icônicos. Ele estrelou pessoalmente em uma série de comerciais de TV, desafiando os americanos. If you can find a better car, buy it. Se você encontrar um carro melhor, compre-o. Sua franqueza e paixão ressoaram com o público, restaurando a credibilidade da marca. Apelo ao patriotismo. Iacocca soube capitalizar o sentimento Buy American, compre americano, apelando ao patriotismo dos consumidores para apoiar uma empresa e empregos americanos. A combinação dessas estratégias, o resgate federal, o lançamento de produtos inovadores e relevantes, cortes drásticos de custos, negociações sindicais e uma campanha de marketing pessoal poderosa, permitiu que Lee Iacocca não apenas estabilizasse a Chrysler, mas a levasse de volta à lucratividade. Em 1983, a Chrysler pagou os empréstimos garantidos pelo governo com juros 7 anos antes do prazo. Lee Iacocca havia cumprido sua promessa e gravado seu nome na história como o Salvador da Chrysler. A saga de Lee Iacocca na Chrysler não é apenas uma aula de gestão automotiva. É um estudo de caso poderoso sobre a vida, a carreira e a verdadeira natureza do sucesso e da liderança. A história de Iacocca nos lembra que a liderança genuína, seja em uma corporação
ou em nossa própria existência, envolve a capacidade de tomar a decisão certa, mesmo que a curto prazo ela traga dores indesejáveis, visando um bem maior e a longevidade. A jornada de Iacocca também sublinha a importância da resiliência e de uma dose essencial de humildade. Mesmo nos momentos mais glamourosos, a capacidade de manter o pé no chão, de reconhecer a volatilidade do sucesso e de estar preparado para os golpes do destino é o que distingue aqueles que se mantêm fortes em qualquer circunstância. Iacocca teve que engolir seu orgulho, pedir ajuda e se reinventar. Sua história prova que a capacidade de se adaptar, de aprender com as adversidades e de nunca desistir é a verdadeira virtude que permite não apenas sobreviver, mas florescer novamente. O legado de Lee Iacocca nos ensina que a vida é uma estrada cheia de curvas inesperadas, mas, com a mentalidade certa, a coragem de assumir o volante em meio à tempestade e a sabedoria de aprender com cada derrapagem, somos capazes de escrever nossa própria história de resgate e superação. E aí, o que acharam da história do Iacocca? Deixe o seu comentário. Quero aproveitar para pedir aquele like e se inscrever no canal. Na tela, dicas de vídeos do canal Legado Automotivo. Aproveito para agradecer a todos que ficaram até o final. Até a próxima!